Olá, sejam bem-vindos ao Podcast, o podcast de negócios regionais. E se você sente dores, aquela dor que ninguém entende, o pessoal fica falando, poxa, isso é coisa da sua cabeça, você vai gostar desse episódio. A minha convidada de hoje é a doutora Larissa. Seja muito bem-vinda, doutora Larissa. Pode se apresentar aí para o pessoal. Obrigada, Rick. Bom, eu sou a doutora Larissa Miriam, atendo aqui em Umuarama, já tem alguns anos. Eu atendo na Unidade Básica de Saúde, aqui é próximo ao pronto atendimento, mas também faço atendimentos em reumatologia e dor crônica na clínica Umutrauma. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Doutora, quem que é a doutora fora dos jalecos? Conta para o pessoal. Um misto de várias mulheres em uma, né? Sou filha única, tenho 2 filhos, a Celine, que tem 16 anos, e o Theo, que tem 4. Amo o que eu faço, não consigo me imaginar fazendo outra coisa. Vim para a medicina por uma questão familiar. Minha mãe ficou muito doente e aquilo gerou algo dentro de mim que me motivou a vir para essa área. E justamente para querer ajudar as pessoas, né? Eu queria fazer alguma coisa diferente. E eu brinco assim, que eu falo que foi a medicina que me escolheu, que não foi eu que escolhi a medicina. Eu amo o que eu faço, não consigo me imaginar fazendo outra coisa. E depois de alguns anos atendendo como na parte da clínica somente, eu senti que faltava alguma coisa a mais, que eu precisava me especializar em alguma área. E dor, quem não tem, né? Então comecei a pesar ali e falei, nossa, eu preciso ir para uma área que realmente precisa. Aí, a princípio, fui para reumatologia, fiz uma pós-graduação em reumatologia e depois me especializei em dor pelo Sírio-Libanês ano passado. E quando a gente fala em dor, existem níveis e níveis de dores, né? Sim. Cada um sente a sua própria dor e vai saber a intenção daquilo ali. Hoje, é comum as pessoas errarem de profissional quando ela fala de dor? Muitas vezes vai buscar uma massagem, vai buscar algo paliativo, mas que não cura ou não trata. É comum isso acontecer? Sim, é comum, apesar de que tratamento de dor hoje, você não consegue tratar uma pessoa que tem dor crônica somente com um profissional. Uhum, Geralmente, ele é um tratamento que envolve vários profissionais, né? legal. Então, se existir a coexistência de um profissional médico, um profissional fisioterapeuta, de repente um outro profissional médico de uma outra área, um neurologista, um ortopedista, um médico acupunturista, por exemplo, várias outras coisas juntas, aí sim a gente consegue traçar um caminho que consegue abranger melhor aquele tratamento. Mas as pessoas geralmente procuram, sim, profissionais que nem sempre são os mais indicados para tratar certos determinados tipos de dor. Quem que seria o centro desse planejamento? Por exemplo, quem que é a primeira pessoa que o paciente deve buscar? Para que daí essa pessoa direcione o tratamento combinado. Seria, no caso, a sua especialidade? Olha, Rick, geralmente as pessoas elas vão muito para o clínico, talvez, num primeiro momento, né? Ter ali uma primeira passada de lápis ali para discernir o que a pessoa tem, para então direcionar, talvez, para um especialista, né? E hoje em dia, muitos outros profissionais também tratam dor. Uhum. Então, nós temos anestesistas especializando em dor, neurologistas, ortopedistas, né? Então, depende um pouco da doença. E às vezes, por exemplo, eu tenho pacientes que vêm para mim, mesmo numa primeira vez, que às vezes eu preciso referenciar para outros profissionais também. Entendi. Quando a gente fala de dor, qual é o tipo de dor que a pessoa te procura, então? Para ficar mais claro, mais fácil. Eu sei que são várias, né? A gente tem bastante tempo aqui hoje. Vamos lá. Se você sofre de dor, eu imagino que você vai se identificar com alguma delas. Bom, eu acho que o carro-chefe principal acaba sendo a fibromialgia. Né, uma doença que afeta aí uma prevalência bem importante da população, principalmente feminina, mas não significa que os homens também não sofram Tem dessa algum doença. estudo por que é mais feminino que é masculino? Olha, eu acho que um pouco porque as mulheres procuram mais atendimento, né? As mulheres procuram muito mais atendimento, os homens, em geral, eles são mais resistentes, né? Então, eles seguram mais, aguentam mais pela própria questão masculina, talvez, né? Já as mulheres, não, elas procuram antes, né, o profissional. E também porque a fibromialgia, ela é uma doença que ela se desencadeia por uma aplasia cerebral. E essa aplasia cerebral, já vou explicar o que é, ela está muito relacionada com traumas.
seja ele de cunho físico, mas principalmente de cunho emocional. E as mulheres têm, de certa forma, talvez, uma somatização maior do que os homens, que isso depois, no futuro, acaba se transformando na doença em si. A fibromialgia, então, como eu comentei, ela é uma doença que ela acontece por uma aplasia cerebral. Então, nós temos 3 tipos principais de mecanismos que causam dor no nosso corpo, que é a nociceptiva, a neuropática e a neuroplásica. E a nociceptiva é a dor mais comum, essa de que se você pisa num prego, você tem aquela reação de retirada. A dor neuropática, é aquela dor que se desenvolve, por exemplo, tive varicela quando era criança, e aí depois de adulto você desenvolve um herpes zoster, né? Que é quando o vírus ele fica localizado ali nos nervos, e depois ele causa uma dor naquela região onde aquele nervo inerva, que é uma dor com características neuropáticas, né, por afetação da parte somatosensorial ali da inervação daquele nervo em questão. E a da fibromialgia, que é essa aplasia cerebral, para tentar, sim, explicar de uma forma que seja fácil de entender, o nosso cérebro, quando a gente passa uma situação, seja ela, por exemplo, um trauma físico muito importante, sei lá, de repente você sofreu um acidente de carro que deixou sequelas, ou então trauma, né, um abuso, uma perda, alguma coisa assim de cunho emocional, o teu cérebro entende aquilo como uma dor física. É algo tão intenso que ele começa a processar aquilo como físico. Então, ele sofre como se fosse assim uma desformatação do seu HD inicial, e ele começa a entender que todo estímulo, mesmo ele não sendo doloroso, ele capta como sendo doloroso. Nossa. Então, a pessoa que tem fibromialgia, ela realmente tem dor real. Só que não existe ainda até hoje nenhum exame, seja ele de laboratório ou de imagem, que consiga dar esse diagnóstico. Então, o diagnóstico ele é clínico, através de alguns determinantes que a gente usa, e ela vem junto com uma série de outras coisas, né? Geralmente, a pessoa que tem fibromialgia, claro, além da dor crônica, que tem que ter pelo menos 3 meses de evolução, para a gente dar início ali a pensar naquele diagnóstico, fora alguns critérios que a gente utiliza baseados no Colégio Americano de Reumatologia, e também excluindo ali a possibilidade de outras doenças, o paciente costuma ter alteração de sono, déficit cognitivo, de concentração, de memória, dor de cabeça. As mulheres, por exemplo, sofrem muito com intestino irritável, com cistite de repetição, e por aí vai. E para aqueles maridos, talvez, que não entendem a dor da mulher com fibromialgia, o que a gente poderia deixar de mensagem para ele que está nos assistindo? Ele sabe que a mulher dele já falou que ela tem fibromialgia, ele acha que é frescura. Olha, eu acho que assim, na verdade, qualquer pessoa com dor, a gente não consegue subjetivar, né? Tanto que a definição de dor, ela é uma sensação dolorosa que é atribuída às experiências prévias que você teve. Uhum. Então, se eu e você aqui, nós recebermos exatamente o mesmo estímulo doloroso, você vai reproduzir de uma forma e eu vou reproduzir de outra. Isso é baseado nas tuas próprias questões sensitivas, neuronais, as experiências que você teve, enfim. E eu vou de outra, pelas minhas experiências. Então, o primeiro passo é não julgar. Então, a gente não pode julgar, né? Infelizmente, eu já ouvi de muitos colegas, né, que o paciente, quando está em crise da fibromialgia, geralmente está atrelado a questões emocionais, enfim, pessoal, é a famosa histérica, sabe? Então, assim, poxa, você não está ali, você não está sentindo o que ela está sentindo. Então, acho que a primeira questão é não julgar, ter empatia, né? E entender que aquela dor é real, por mais que você não está vendo, não significa que ela não exista. Não é frescura. Não, não é. E quais são os outros tipos de sintomas mais comuns? Então, tem a fibromialgia, que você explicou muito bem. Uhum. Qual que é o segundo mais procurado, mais comum? Olha, as famosas lombalgias, né? As dores na região lombar ali, as dores nas costas, né? Então, dor na região lombar, dor na região cervical e cefaleia, esses 4 aí são os que mais vêm. E geralmente a dor lombar, que é a de disparada desses 3, né? A queixa mais comum depois da fibro também,
por incrível que pareça, é uma doença que, por mais que você tenha alguma questão de base ali, então, por exemplo, seja uma osteoartrite, que é a famosa artrose, ou de repente uma hernia de disco, 85% dos casos de dor na região lombar não são causadas diretamente por esse tipo de doenças. Nossa. Existe uma condição que é muito pouco falada e às vezes as pessoas até ficam, mas será? Porque parece ser algo tão simples, mas a gente vê que não, que é a síndrome dolorosa miofacial. É uma síndrome que afeta principalmente a musculatura. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Vamos imaginar uma pessoa que tem uma osteoartrite, que é a artrose ali na região lombar. Às vezes, por questão postural, trabalho, excesso de peso, enfim, a gente acaba adaptando posturas diferentes à anatômica. E esse tipo de postura, ou, por exemplo, às vezes pessoas que trabalham carregando peso, carga, enfim, aquele estímulo constante naquela musculatura que, idealmente, não era para estar fazendo aquele serviço, vai causando, ao longo do tempo, uma contratura muscular contínua. Aquilo vai gerando um processo inflamatório, e esse processo inflamatório, ele se transforma numa região muscular tensa. A gente fala de banda muscular tensa. Dentro dessa banda muscular, existem pontos onde a musculatura, as células ali do músculo, ficam muito mais unidas ainda, formando pontos gatilhos. Quando, por exemplo, a gente vai fazer o exame físico de uma pessoa que tem a queixa de dor lombar, que a gente palpa exatamente aquele ponto gatilho, é exatamente a dor. Então, a gente palpa, ela refere a dor, você pergunta, essa é a dor que você sente? Essa é a dor que eu sinto. Então, aí a gente já identificou a causa, né? E podem haver vários pontos gatilhos numa mesma região. E essa dor, a diferença, por exemplo, de uma hérnia de disco que está causando ali compressão de um nervo, é que é uma dor referida, não é uma dor irradiada. Mas ela pode sim simular, por exemplo, né, o pessoal quando fala que tem dor nas costas, que às vezes desce assim para a região posterior da perna, fala que está também com o ciático atacado, né? Mas não. Quando existe realmente uma afetação do nervo ciático, a característica da dor é diferente, ainda que as duas podem coexistir e uma pode mimetizar a outra. Então, por isso que é importantíssimo, claro, uma boa anamnese, né, que é aquele interrogatório que a gente faz com o paciente, perguntar como que é a característica dessa dor, quando ela aparece, quando ela melhora, e o exame físico é a prova dos 9 ali. Entendi. Como que a pessoa ela consegue identificar se ela tem, por exemplo, fibromialgia? Tem pessoas que às vezes sofre, mas não sabe que tem. Às vezes fica tomando remédio, até hipocondríaco. Como que ela pode tirar daqui dessa conversa um sinal, olha, esse aqui é um alerta para você procurar ver se você realmente tem ou não? Bom, então, a fibromialgia, para a gente começar a pensar nela, então ela tem que ser uma dor que esteja durando já minimamente 3 meses. Então, tem que ser uma dor crônica, tá? Segundo, a gente Tem a tem ver com que... emocional ou não? Também, lembra que eu comentei com você que ela pode ser desencadeada por questões emocionais, né? O nosso cérebro, ele capta, né, aquele emocional como dor física e começa a refletir aquilo. Então, por exemplo, a pessoa que tem a fibromialgia, então, além de ter esse quadro há mais de 3 meses, ela começa a perceber que ela tem um aumento da dor que não era para ser tanto. Ela tem um exagero daquela dor habitual. A gente chama isso de hiperalgesia, porque o teu cérebro é como se os receptores, né, do nosso corpo todo ficasse muito mais responsivo a qualquer coisa. E depois, uma outra condição que se desenvolve é... Justamente por conta dessa alteração, a gente sofre toda uma alteração nos comandos que enviam e processam a dor. E aí, isso também gera uma condição quando a pessoa tem uma alteração da sensibilidade à dor. Então, por exemplo, eu tenho pacientes que o roce da roupa causa dor. Nossa. E o roce da roupa não deveria causar dor. Isso se chama alodínia. Então, são 2 condições muito características também, não só da pessoa que tem fibromialgia, das pessoas que convivem com dor crônica em geral. Então, isso por um lado. Segundo ponto é, realmente, você descartar outras condições que poderiam causar ali diagnósticos diferenciais com fibromialgia. Então, é nesse momento, às vezes, que a gente entra aí com algum exame de sangue para descartar alterações metabólicas ou descartar outras doenças autoimunes, né? E
O terceiro ponto é, geralmente, a dor, envolve várias partes do corpo, geralmente simétricas. Então, envolve desde região de mandíbula, ombro, braços, antebraços, tronco, abdômen, parte anterior de coxa, perna, região posterior, né? Então, existe uma pontuação que a gente vai somando a quantidade desses pontos dolorosos, que não é junta, vamos dizer assim, não é articular, é musculatura mesmo. E somado a isso, a gente tem a escala de gravidade de sintomas, que são aqueles sintomas que vêm geralmente associados com a fibromialgia. Cefaleia, dificuldade para dormir, dificuldade de concentração, de memória, alteração de hábito evacuatório, cistite, né, infecções urinárias de repetição, etc. Entendi. Vamos mudar um pouquinho de assunto aqui agora, vamos desviar Bora. um pouquinho aqui. O que te move todas as manhãs? O que te motiva a acordar e falar assim, poxa, hoje vai ser um dia maravilhoso? Como que é seu mantra? Olha, Rick, claro que eu tenho 2 filhos maravilhosos, né? Então, a gente faz muito por eles, né? Mas eu amo de paixão, de verdade, o que eu faço. Então, a gente levanta de manhã na certeza de que alguma coisa boa vai surgir. E outra, às vezes a gente até pode estar tendo um dia mais difícil, mas eu falo que tudo é uma questão de ângulo. A gente escolhe olhar para as coisas boas, Legal. né? E tá ali, fazendo o que eu gosto. Pra você ter ideia, eu acho que eu descanso mais no trabalho do que em casa, né? É uma coisa assim, é muito É gostoso. terapêutico. Nossa, é muito bom. É bom fazer aquilo que a gente gosta. Legal. Teve algum momento que você falou, até por uma questão da sua mãe, que te ajudou a levar para esse caminho? Você poderia explicar melhor? Claro. Bom, sou filha única, né, como eu comentei, e meus pais se divorciaram, eu tinha uns 9 anos aproximadamente, então sempre foi eu e minha mãe mesmo. E quando eu tinha ali uns 11 anos, ela recebeu um diagnóstico de câncer de mama. E na época nós não tínhamos, né, o Opecam aqui próximo, enfim. Então ela precisou fazer tratamento fora. Então ela ia para Curitiba, ela fazia lá no Albert Einstein, Não. Ai, me fugiu o nome Pequeno agora. Príncipe? Não. Enfim, ela fazia em Curitiba, mas eu acho que ela chegou a fazer algumas vezes em São Paulo também. E foi assim, vi a minha mãe se acabando, né? Graças a Deus não precisou fazer cirurgia, fez químio, fez rádio, mas vi ela virar pele e osso. E era só eu e ela, E né? muita dor também. Nossa, então assim, e eu era muito novinha, e antigamente as coisas eram diferentes, né? A gente não tinha, na época, né, que ela adoeceu, a gente não tinha internet, então a gente não tinha o acesso à informação que a gente tem hoje, né? E eu me recordo que o oncologista que tratava ela aqui morava bem próximo ali da nossa casa. Então, quando ela chegava, por exemplo, das sessões de química, ela tinha muito vômito, que ela passava muito mal, eu corria lá e falava, pelo amor de Deus, me ajuda, o que eu faço, né? Então, ele me orientou muito, eu lembro que ele chegou até me dar um livro de oncologia na época, e isso daí foi uma coisa assim que eu falei, puxa, quando ela foi se recuperando, né, que foi fazendo os exames e foi negativando o nódulo e tudo, e que ela foi melhorando, foi voltando a engordar, a ganhar saúde e tal, eu não sei te explicar, mas aquilo, alguma coisa assim, mexeu muito comigo, sabe? Eu acho que quando a gente vê, assim, alguém que a gente ama tanto, muito próximo da morte, eu acho que isso mexe com a gente. Ou quando, às vezes, também é uma coisa pessoal, né? Então, isso daí foi uma coisa, assim, que mexeu muito dentro do meu interior, sabe? E talvez o fato de eu ter ido ali, procurado ajuda, e ele, né, tão aberto ali, porque eu era uma criança na época, né? Sempre foi muito atencioso, me acolheu, né? Soube me orientar ali, e falei, não, é isso que eu quero poder ajudar as pessoas. E olha assim, que medicina não passava na minha cabeça, eu via sangue, eu passava mal. E eu sempre gostei muito de ler, sempre gostei muito de escrever. Então, eu pensava talvez numa coisa mais assim, jornalismo ou psicologia. Cheguei até a cogitar publicidade e propaganda. E eu falava, mas será que é isso mesmo? Enfim, e aí acabou que a coisa foi indo. Eu falei, não, decidi, falei, é isso mesmo que eu quero. Daí fiz 2 anos de cursinho. Na época, a possibilidade de cursar particular no Brasil não era possível. Então, fiz 2 anos de cursinho, aí, né, não consegui passar. Aí, falei, bom, eu vou para alguma área da saúde. Aí, eu resolvi começar a fazer enfermagem, aqui mesmo. Cheguei a fazer um semestre de enfermagem.
E aí, um dia, conversando com meu pai e tal, eu falei assim, olha, tem um amigo meu que a filha tá estudando na Argentina e tal. O que você acha? Falei, vamos trocar uma ideia, né? Foi, conversou, tal, me explicou. Ó, é assim, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, eu vou. No outro dia, eu lembro que eu entrei, acessei o site, vi ali o que precisava, juntei minhas coisas, em 2 semanas eu tinha vazado. Não sabia falar espanhol, eu não sabia como é que eu ia... Nem existia Revalida naquela época. Eu fui. E olha, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Foi a melhor decisão que eu tomei. Tem gente que fala assim, nossa, mas foi assim, no impulso, no supetão? Foi. Foi, mas não me arrependo, faria tudo de novo. Não foi fácil, difícil, afinal de contas, já é difícil morar fora do país, seja em que lugar que for, né? E ali não foi diferente, teve as suas barreiras, tanto culturais quanto de tudo, mas foi assim, cada dia que passava, cada dificuldade ou cada vitória era uma certeza de que era aquilo que eu queria. Que legal. Como que é o nome do oncologista? Doutor Álvaro? Parabéns, doutor Álvaro. Você inspirou mais uma pessoa a fazer medicina. Foi Eu acho Dr. muito Álvaro. interessante quando a gente escuta as histórias, porque sempre tem alguém que inspira. Sim. Né? E até uma coisa que eu quero deixar de legado algum dia para alguém é inspirar alguém a continuar e fazer alguma coisa melhor para o mundo, para a Sim. humanidade. E é interessante como ver que a medicina foi muito além de apenas a parte técnica, né? Ele foi humano com Nossa, você. muito, Ele muito. te acolheu, né? E olha para você ver como que é, né? Eu falo que esse mundo não é pequeno, esse mundo é um ovo, né? Ano passado eu fui preceptora de medicina de família e comunidade na Unipar. Então eu atendi ali os alunos do 4º, 5º e 6º ano. E a filha dele, que estava no 5º ano, ano passado, foi minha aluna. Olha aí que E legal. eu contei para ela essa experiência. Depois ela até foi fazer um dia plantão comigo. Foi muito bacana. Que legal. Existiu algum momento na sua vida que parecia um filme? Tava acontecendo assim, um reviravolta? Ai, Além desse dia, obviamente, né? Porque esse dia foi um filme também, né? um filme de drama, talvez. Como que foi essa jornada na Argentina? Ai, Foi foi 5 anos lá? Não. O curso na faculdade que eu fiz eram 7 anos. Mas, Caramba, 7 anos. Por causa que lá, pelo menos na universidade que eu fiz, porque o pessoal vai muito para a UBA também, né? Eu não sei como funciona na UBA, mas eu fiz pela Fundação Barceló, e aí lá, o primeiro ano era um pré-grado. É como se fosse, assim, um curso já com alguns temas de medicina, antes de você entrar em si na graduação, sabe? Então, tinha esse ano a mais aí. Pra você pegar um ritmo, alguma coisa assim. De certa forma. E aí, então, assim, teve a dificuldade da língua, que eu toda a minha vida tinha estudado inglês, né? Por mais que o pessoal fala assim, mas espanhol é próximo do português. Não é. Ai, eu não achei, não. Ainda mais no ritmo que eles falam, né? Eles falam rápido. Nossa, depois que você acostuma, a coisa vai. Mas para mim foi bem difícil. Mas, claro, assim, como eu morei lá, porque a cidade que eu estudei era Santo Tomé. Fazia fronteira com São Borja, no Rio Grande do Sul. Terra do Brizola, terra do Getúlio Vargas. Inclusive, o dia que o Brizola estava sendo enterrado, eu estava lá. Não fui para o cortejo fúnebre, mas estava na cidade. Então, era próximo. Então, por exemplo, tinha muitos brasileiros que iam para lá para estudar. Né? Hoje, a Argentina está enfrentando uma crise financeira, né? Uma inflação importante, então, ainda assim, tem muita gente que vai para lá. Mas, na época, financeiramente, era muito em conta, era muito barato. Então, tinha muitos brasileiros. E também tinha pessoas de outros lugares. Estudei com paraguaios lá, estudei com chilenos, com bolivianos. Então, vinha gente de outros lugares também. Então, eu morei lá. Então, alguns brasileiros ficavam do lado do Brasil, né, pela facilidade de homem, enfim, mas eu não tinha carro, não tinha condução, então eu preferi ficar lá mesmo. Então, espanhol 24 horas na cabeça, né? Então, dali a pouco eu já fui pegando o ouvido, né? Vai acostumando. A leitura, obviamente, foi fácil, né? Com exceção de uma outra palavra ali que às vezes era diferente, né? Mas, no geral, você conseguia ler um texto e entender o contexto dele. Agora, para falar, demorou um pouquinho mais. Mas depois a coisa foi soltando. Mas perdeu a prática já ou não? Não, hablamos, pero muy bien todavía. Legal. Comeu muita carne boa? Olha, estudante é meio complicado, né? Eu tinha ali um salário meio regrado, né? Mas passamos bem, não dá para reclamar, não. O que sim, a gente tomava bastante vinho. Era muito barato. Na época era R$2, R$3 uma garrafa de vinho. Então, Nossa. era vinho do bom. Top. Vinho bom.
Nossa, mas a carne da Argentina, pra mim, sensacional. Não, é muito boa. Ali próximo, 150 quilômetros, fica Posadas. Não sei se você já ouviu falar. Não. Que é capital da província de Misiones, que é o primeiro estado quando você entra aqui em Foz do Iguaçu. E aí, lá, porque a cidade que eu morava era muito pequena, né? E Posadas já era uma capital. Então, a gente ia nos restaurantes que serviam parrilha argentina, né? Nossa, e era muito bom, mas não era sempre. Qual foi a situação mais inusitada que você já viveu dentro da medicina, de um hospital? Olha, eu desmaiei ajudando a fazer uma cesariana. Eu acho que isso foi uma coisa assim que me marcou bastante. Quando eu fui começar o internato, né, ali no sexto ano, porque lá é um pouquinho diferente do Brasil. E eu me lembro que eu fui ajudar, e eu já tinha ajudado em inúmeras outras cesarianas, nunca tinha passado mal. E aí um professor tinha uma técnica diferente ali e tal, e aí ele coloca o dedo aqui, vamos puxar. Aí na hora que ele começou a puxar de lá, eu comecei a puxar daqui, que eu senti o músculo rasgando assim no meu dedo, eu não vi mais nada, eu só senti que eu caí, alguém me segurou. Virei motivo de chacota por um bom tempo. GO não era opção. Não, não era. Cirurgia também não. Nunca foi minha praia, não. Não, apesar que eu me surpreendi. Achava que eu não ia gostar, né? Obrigatório, a gente tem que fazer. Achava que eu não ia gostar. Gostei, mas falei, não, isso daí não é pra mim, não. Doutor, ó, se você quiser comer um salgadinho em qualquer momento, fica à vontade. Tá bom, Inclusive, é um patrocínio da Cláudia Bolos Doces e Salgados. Eles mandam aqui pra gente os salgados maravilhosos. Eles têm coffee corporativo, então se algum dia você quiser servir alguma coisa na clínica para os seus pacientes e tudo mais, pode contar com eles lá. maravilha. Um agradecimento também ao Moto iPhones, para quem quer fazer o upgrade do seu iPhone, eles têm lá a opção do 16 Pro Max. Toda linha Apple pode falar lá com o Diego que ele vai te dar um jeito. E para posicionamento de imagem, a Filato Bene, que é a marca que veste líderes. Inclusive, tá me vestindo aqui no podcast. Muito obrigado, Léo. E um prazer te receber aqui. Vamos Obrigada. continuar aqui nessa conversa. Como que você se blinda emocionalmente ao trabalhar com dor crônica, para você não se tornar uma pessoa insensível? Porque você lida com isso com frequência. Olha, conforme a gente vai adquirindo experiência, né, você vê de tudo, né? Então, eu como trabalhei em posto de saúde, né, continuo trabalhando até hoje, então você vê literalmente de tudo. Desde daquela situação assim que você fala, não, isso não pode estar acontecendo, isso é desumanamente cruel demais, enfim, as situações que você fala... Não era nem pra estar aqui. Né? Exato. Então, a gente aprende, de certa forma, sabe? A tentar não separar as coisas. Mas, algumas situações, assim, não tem como, sabe? Então, por exemplo, quando a gente vai tratar fibromialgia, um dos pilares é o tratamento psicológico. Não tem como o paciente com fibromialgia melhorar se não tratar essa base, porque geralmente está muito atrelado a isso. E eu gosto de perguntar, eu gosto de ir a fundo nessa questão. Então, assim, de escutar histórias de mulheres que sofreram abusos pelos pais, pelos tios, pelos irmãos, durante anos, que não tinha voz, que não tinha vez, e ainda assim seguir a vida como se nada tivesse acontecendo e depois ainda acabar desenvolvendo uma doença crônica e ainda ser taxada de louca histérica, porque você está falando que se você tem dor, se não tem nada aí pra gente ver. Pesado, hein? Sabe? Então, assim, esse tipo de situação, abuso de criança, né? Tudo bem que não entra dentro da parte aí de dor crônica, mas você ter que ir na casa de uma criança para fazer uma avaliação ali pela suspeita de que foi abusada. Então, assim, tem coisas que não dá, sabe? Tem coisas que é impossível, pelo menos ali em algum momento aquilo não te tocar. Mas, uma coisa que eu fui aprendendo ao longo do tempo por mais que, algumas coisas eu simplesmente me entrego. Eu acho que é melhor você sentir do que você tentar colocar uma máscara, um tapete em cima, às vezes, daquela situação. Então, às vezes, você tem que sentir. E trago aquilo para mim no sentido assim, meu Deus, obrigada. Obrigada porque, por mais que eu tive as minhas dificuldades na minha vida, mas nunca vivi uma situação dessa, estou aqui para
estudando e me capacitando para tentar ajudar a melhorar um pouquinho a vida dessa pessoa. Então, olhar por esse lado, sabe? Sentir, mas ter a gratidão, né, de que me fui privada de uma situação daquela, por exemplo, né? E é aquilo que eu falei antes, quando você perguntou em relação aos maridos, né, com as mulheres com fibromialgia, é não julgar e ter empatia. Eu acho que quando a pessoa está sentada ali na minha frente, ela não é para mim uma doença. Ela não é para mim, o paciente da fibromialgia, o paciente da dor nas costas. Não, ela é uma pessoa. Uma pessoa que, se eu não entender o contexto que ela vive, tanto o passado e o agora, a gente não consegue traçar um plano para o futuro para ela. Uhum. Então, por exemplo, eu não posso falar, olha, se você não fizer exercício físico, você não vai melhorar. Se eu não entender a rotina do meu paciente que está ali, e entender que, às vezes, ele só tem meia hora no dia e que ele não tem, às vezes, dinheiro para pagar uma academia, eu vou ter que me virar nos 30 para tentar encaixar de alguma forma algo que seja possível para ele. Porque senão é tudo falácia. De que adianta eu falar? Tem os estudos? Tem os estudos. Na teoria é bonito, mas na prática não rola. Exatamente. Então, essa balança, sabe? Entre o que os estudos te falam, aquilo que você realmente tem que fazer e a gente sabe que vai fazer, mas, por outro lado, você tem que tentar encaixar isso no paciente, não o paciente naquilo. Uhum. Senão, de nada adianta. Uhum. Né? Então, olhar para ele como um todo, respeitar a história dele, respeitar o momento que ele está vivendo agora, não julgar, e confesso para você que não é fácil, é um trabalhar. Ainda existe, né, uma medicina muito tradicional, sabe? De que essa questão psicológica, essa questão psiquiátrica ainda é um pouco meio que mal vista, de certa forma, né? Então, deixar de lado esses prejuízos, deixar de lado o que eu penso, o que eu sinto, e ali eu sou o quê? Uma profissional que eu estou para te acolher. Uhum. Eu vou te acolher, às vezes você vai lá e você não vai sair com nenhuma receita na mão. Às vezes a gente só vai conversar. E às vezes é isso que você precisa naquele momento. E aí sim, aos poucos, juntos, a gente vai traçando as metas que a gente quer até chegar no nosso objetivo. E quando a gente fala de dor, uma coisa extremamente interessante que eu aprendi é que, às vezes, a gente não vai zerar a dor do paciente. Então, vamos supor, nós usamos escalas, né, de dor. Aqui eu costumo mais usar, que é a mais prática, é a escala verbal numérica. Então, o que é isso, Rick? Olha, se você tivesse que me falar de 0, sendo dor nenhuma, a 10, a dor mais insuportável que você já sentiu na sua vida, que número que você daria para sua dor agora? Eu dou um 9. Então, o nosso objetivo é tentar trazer essa tua dor para um 4. Será que se a tua dor estando num 4, você consegue, você vai ter ânimo para sair de casa? Você vai ter alegria para querer fazer as coisas? Porque às vezes é isso que a pessoa quer. Às vezes nem ela está em busca de zerar a dor, porque às vezes não é possível. Uhum. Mas ela quer o quê? Qualidade de vida. Porque você imagina uma pessoa que tem dor todos os dias, o tempo inteiro? Como que sai da cama, né? Não sai. Ela para, ela começa... Aí, primeiro que uma das primeiras coisas que se afetam é a questão laboral. Então, ela começa a pegar atestado, porque ela está sentindo dor, ela está indo em médico, daqui a pouco ela perde o emprego. Aí até conseguir um benefício, sei lá. Aí depois ela começa a se isolar. Por quê? Primeiro é taxada de, tá sempre com dor. Em algum momento, as pessoas ali caem em descrédito. Tipo, até que ponto... Começa a ter problema social. não é, né? E aí ela vai cada vez perdendo qualidade de vida. Então, eu acho que o principal foco é esse. É alinhar as expectativas do tratamento. Talvez não seja possível acabar com a sua dor, mas se a gente conseguir levar ela num nível que você consiga voltar a trabalhar, que você tenha vontade de sair com seus filhos, que você tenha vontade de sair para um passeio com seu marido. Ok, é isso que eu quero. Então, a gente vai em busca desse objetivo. Entendi. E é possível a pessoa fazer, não sei se existe a palavra preventivo para essa situação, mas algo que minimize antes de chegar a esse processo laboratorial, de muitos atestados, ou até mesmo de não chegar a ponto de ter um problema conjugal, afetar o casamento dela, porque, querendo ou não, uma pessoa indisposta só com dor acaba tendo problema conjugal, e depois qual que é o próximo passo? Rick, a gente evita uma dor crônica tratando ela no momento que ela é agudo.
Nós estamos aqui, certo? Se de repente, sei lá, você começar a sentir uma dor no seu braço. Essa dor no braço, essa dor no braço. A dor, ela é um sinal de alerta de que alguma coisa não tá bem. Uhum. Aí, você tem 2 caminhos. Ou você vai procurar um profissional para tentar descobrir o que está acontecendo, ou, às vezes, né, que acontece muito, mas vai passar. Vai tomando um remédio em casa. Vai fazendo um negócio em casa. Vai passando uma pomada, vai fazendo isso. Quando você viu, aquela dor aguda que tinha potencial de tratamento e cura, se transformou numa dor crônica. Aí é muito mais difícil a gente conseguir tratar e a gente conseguir trazer a remissão ou a cura daquilo lá. Então, a prevenção é um diagnóstico feito e um tratamento bem feito no momento agudo, enquanto tá ali nas primeiras semanas ainda. Depois que passou, geralmente, de 12 semanas, a gente já fala em dor aguda, né? Em dor crônica, perdão. Aí o tratamento e já é tudo muito mais complicado. E você que já viveu, vive ainda até o mundo público ali, do serviço público. É pintado de forma diferente para a população? As pessoas acham que é mil maravilhas, que não tem abuso, que não tem esse tipo de situação que nem você comentou? É mais frequente do que a gente imagina? É muito frequente, é muito frequente. E hoje o sistema público ele mudou muito, né? É claro que existem profissionais, né? Tudo vai depender da figurinha que está ali atrás te atendendo, né? Mas as pessoas, elas buscam muito. E quando você dá abertura para descobrir o que tem ali por trás, é umas histórias que tem de tudo. E falta o quê, na sua opinião? Recurso do governo, pessoas querendo resolver o problema, para que isso pare de acontecer, conscientização, que tipo de trabalho precisaria ser feito? De tudo um pouco. Desde a parte, por exemplo, do paciente, que às vezes busca cedo demais, às vezes busca tarde demais. Não que o buscar cedo demais seja errado, mas Não é levado a sério, né? Não é que não é levado a sério, mas às vezes naquele momento existem, claro, situações e situações, né? Então depende muito da causa que a pessoa está indo, né? Mas tem coisas que às vezes não tem muito o que você fazer naquele momento, né? De certa forma, não é que a gente não tenha recurso, mas são recursos mais limitados. Então a gente tem, por exemplo, se a gente for pegar uma pessoa que realmente não tem condições financeiras de bancar um tratamento de farmácia, por exemplo, a gente não tem tanta medicação para dor disponível no SUS, a gente não tem medicação opioide, por exemplo, que são analgésicos mais fortes do que paracetamol e dipirona. Existe um programa no Paraná, se chama Programa Paraná Sem Dor, que ele distribui alguns tipos de medicamentos para pacientes que têm dor crônica ou estão em tratamento paliativo, por exemplo, tá? Então, a gente tem, por exemplo, a codeína, que é um medicamento que a gente usa quando já os analgésicos comuns, ou seja, dipirona, paracetamol, o anti-inflamatório, lá já não está mais resolvendo. Só que isso é um processo que leva um tempo. Então, também não é uma coisa que sai da noite para o dia. Né? A pessoa primeiro você faz a receita, tem que levar na farmácia de alto custo, a farmácia de alto custo dá uma papelada que você tem que voltar lá no médico, ele tem que preencher, fazer um laudo, depois leva e passa por uma deliberação farmacêutica até começar a sair e liberar o medicamento. Entende? Então, temos recursos limitados de certa forma, né? E aí, por exemplo, preciso de uma fisioterapia. O duro é que, por exemplo, a fila da fisioterapia leva quase um ano para sair. Precisa encaminhar para um psicólogo. Mas o psicólogo está levando mais de 8 meses. Então, você entende? Não é que não tem. Tem. Mas talvez falte mais profissional. Talvez falte mais, né, financiamento mesmo de dinheiro. Não, vamos fazer esse negócio rolar. Vamos agilizar isso. Vamos tentar, sei lá, criar um protocolo diferente de encaminhamento, classificar esses pacientes, enfim. Então, não é que não tem. Tem. Mas a gente fica meio de mão atado pela questão burocrática da coisa. Eu acho que essa é a parte que mais pega. Entendi. Se você pudesse ter uma conversa de 5 minutos com a Larissa do primeiro ano de faculdade, qual seria? Minha filha, se prepara que você vai ver muita coisa. Não fazia ideia do que você ia passar. Não, nunca. Eu achava que no final eu não ia nem conseguir me formar. Porque eu tive um problema seríssimo de saúde quando eu estava na faculdade. Eu tive um transtorno depressivo bem grave. Precisei parar a faculdade por um tempo para me tratar em relação a isso.
Só que também, assim, por mais difícil que foi uma das melhores coisas que eu vi na minha vida até hoje. Só meio estranho quando eu falo isso, as pessoas me olham assim, nossa, mas como que você pode falar um negócio desse? Quando a gente chega assim num ponto que você não tem nada para perder, é onde você ganha tudo. Porque você não tem nada em jogo, você não tem nada para arriscar. Então você vai. E foi isso que aconteceu comigo. Então, ali eu me reconheci, eu vi o meu valor e eu vi realmente o tanto que eu queria aquilo, sabe? Então, não imaginava tudo que eu iria passar, mas ao mesmo tempo me surpreendi com a força e com a resiliência que eu tenho. Então, isso daí é algo maravilhoso, é algo que ninguém tira. A gente vê como que a gente é autossuficiente e que o céu é o limite. Quem Uma coloca coisa limite é ruim nós. disfarçada de bênçãos, vamos dizer assim. Porque o que Os veio verdadeiros depois... males que vêm para bem, vamos pôr Aham. assim. Experiências que fazem a gente crescer muito como ser humano. E isso impactou muito na minha vida profissional. Qual que foi a pergunta mais inusitada que um paciente já te fez? Ai, era 8h da manhã, um senhorzinho marcou consulta. Ele agendou uma consulta, banhado, todo bonitinho ali. Doutora, eu vim aqui porque eu quero saber da senhora por que o meu peido é tão fedido. É sério? Sério. É- E eu fiquei assim, Meu, é sério isso? é sério, é sério. Ele foi 8h da manhã, era uma quarta-feira, eu nunca vou esquecer isso. E ele foi Particular? perguntar. Ou lá no, Não. Particular nunca teve essas coisas, não. no SUS? No SUS, gente. Eu falo Cara, que o SUS é maravilhoso. gente, cara, foi no SUS. E aí eu abrindo 500 aulas na minha cabeça pensando, não estudei isso na faculdade. Não estava preparada para isso. Manda ele pro, sei lá, num gastro, né? Não, aí a gente, né, a gente tenta entender um pouquinho ali o porquê que ele quer, porque né, aí quando você possa parar para pensar, né? Puxa, uma pessoa para se dispor, vir na casa dela para fazer uma pergunta é porque realmente deve estar incomodando. Então vamos tentar entender. Entendi. Enfim, conversando, entendendo, aí fui explicando, deu tudo certo. Meu Deus do céu. Mas isso Essa foi a foi coisa, boa, essa foi boa. foi o mais inusitado, gente. Existe algum mito sobre os médicos que você gostaria de quebrar agora? Mito. Ai, Deus. Deixa eu pensar. Ai. Pensa algum aí, Rick. Vamos ver. Um mito. Médico não é Deus. Médico não é Deus. Né? Mas, realmente, ainda tem muita gente que pensa dessa forma. Uhum. As pessoas em si, né? Dentro de tudo, eu não sei se talvez por esse tanto de faculdade de medicina que abriu, né? Então, hoje a gente tem muito mais profissionais médicos formando. E a medicina hoje tem mudado muito, né? Não é mais aquela coisa paternalista, né? Olha, você vem com a sua queixa. Não, então você vai fazer isso, vai tomar isso. Não, hoje a gente vê, assim, o que você quer. Porque, às vezes, por exemplo, você vai no médico com uma queixa, mas, às vezes, você não quer um exame, você só quer um medicamento. Uhum. E, às vezes, o médico quer te dar um exame. Então, às vezes, parar para pensar e conversar com o paciente e fazer essa troca, isso muda muito, né? Mas eu acho que, de certa forma, as pessoas talvez ainda tenham um pouco dessa imagem, talvez por uma questão de gratidão, às vezes. Né? Então, às vezes, elas pensam assim, nossa, mas aquele doutor foi o doutor que curou aquela minha dor, aquele meu problema, né? Então, às vezes, eu vejo assim como uma questão de gratidão, às vezes. E né? no geral, a medicina ela tem um papel muito importante na evolução humana, né? Tem. A gente, possivelmente, a nossa geração, ou a dos nossos filhos, pelo menos, vai perdurar mais tempo, com qualidade de vida, por conta de vocês. Sim. As especialidades vêm trazendo isso, né? Os estudos, não só vocês, médicos, mas o contexto da área de saúde, né? Todo mundo, nutricionista, etc. Todo mundo da área de saúde. Exatamente. Vamos lá. Se a dor tivesse uma voz, o que ela diria para as pessoas? Não me ignore. Eu acho que é isso que as pessoas fazem. E com qualquer tipo de dor. A gente tenta muitas vezes ignorar essa vozinha que tá lá, né? Seja uma dor física, seja uma dor emocional, né?
igual aquele exemplo que eu dei, né? Não, vai passar, vou tomando um negocinho aqui, vou fazendo outro ali, acolá. Não, vai passar. E não, eu acho que a dor, ela tá ali justamente para isso, para trazer a atenção de que alguma coisa não tá legal. Então, não ignore. Ótima resposta. Foi muito boa mesmo. Qual o caso mais marcante que você já atendeu de dor crônica? Que marcou você, que você falou, nossa, caramba, isso daqui é pesado. Olha, não tem tanto tempo que eu venho trabalhando com dor, mas tivemos um caso lá em São Paulo de uma paciente com um problema neurológico bem grave. Se eu não me engano, ela começou com esclerose múltipla, que é uma doença que vai causando degeneração dos nervos, né? Então a pessoa vai perdendo a força muscular e tal. E aí, com isso, ela tinha muitas dores. E tomada, assim, de uma lista de medicamentos, você falava, meu Deus, essa mulher não come, ela só toma remédio. E aí, eu lembro que a gente acompanhou ela durante um tempo. E uma coisa muito interessante foi que ela só começou a melhorar quando ela passou a ter um pensamento diferente em relação à doença dela. Então, ela começou a entender que talvez ela nunca ia sair daquela cadeira de roda e que ela nunca ia ser 100% livre da dor e que a doença dela não tinha cura. E aí, quando ela começou a ter... mas assim, ela tinha uma limitação que ela não se vestia sozinha, ela não penteava o cabelo sozinha, ela não fazia nada. Era praticamente ali uma pessoa que apenas mexia ali um pouquinho os braços, mexia a cabeça e conversava com a gente. E ver isso numa pessoa jovem, com marido, com filhos, foi uma coisa muito impactante. E ela contando que, a partir do momento que ela começou a ter um olhar, que ela entendeu isso daí, que ela aceitou, mas não assim, se colocando numa posição de vítima, e sim, ok, é para eu viver com isso, então eu vou tentar viver isso da melhor maneira. E começou a olhar as coisas diferente. Cada vez que ela ia para uma consulta, a gente tirava a medicação dela. Então, assim, o poder que a nossa mente tem. Legal, eu ia chegar nesse ponto. Você acredita que a pessoa ter positividade, pensar positivo nas coisas, ter fé, ajuda? Nossa, demais. O paciente mais difícil de tratar é aquele paciente que a gente fala assim, que faz catastrofização da doença. Que tudo é aquele paciente Dramatiza negativo. tudo, né? Exatamente. Esse paciente, ele nunca melhora. Você pode oferecer as melhores terapias que existem na face da Terra, mas ele nunca vai melhorar. Engraçado. Você acredita em energia? Sim. Olha que interessante. Eu entrevistei não faz muito tempo agora uma pessoa que falou a mesma coisa. Sobre clientes que reclamam, e ele é do ramo de veículos. Que clientes que ele entra no carro, só quer buscar o defeito. Ele falou assim, cara, é os únicos carros que quebram. E comigo, os clientes que já entram no negativo na minha empresa, na revista, é os únicos que não dão certo. E pela quantidade de clientes que a gente fica até assustado. Fala, poxa, a pessoa já entrou torcendo para dar errado. Eu acredito que deve ter muita relação nisso com tratamentos. Até tem algumas pessoas que eu conheço que moram com casos de vida, assim, que eu falo, gente, nem gato tem tanta vida igual essa pessoa. Mas sempre que acontece uma tragédia na vida dela, ela leva a coisa com uma positividade tão forte, tão grande, que até na última vez que a gente imaginou, falou, agora não escapa. Escapou ilesa e ainda, assim, superando todas as outras vezes, porque ela é muito forte. E psicologicamente. Então Sim, tem relação também. Tem. É a lei da atração. A gente atrai aquilo que a gente fala. Cara, eu acredito muito nisso. Até a medicina, né? E outra, isso, claro que eu não vou saber explicar, talvez, com muita riqueza de detalhes, mas isso faz toda uma modulação neuronal. Né? Então, por exemplo, uma pessoa negativa, depressiva, que só tende para esse lado
ruim das coisas, adversos, ela libera muito mais cortisol, ela libera muito mais adrenalina, né? Então, isso acarreta uma série de coisas ruins para o corpo dela. Fica mais inflamada, né? Agora, uma pessoa que tende a ter um olhar diferente, né? Ver a coisa, tentar ver a coisa por um ângulo melhor, libera mais dopamina, mais GABA, é mais feliz, libera endorfina, e isso muda todo o trajeto da doença. E como que é para você dizer para um paciente que a dor dele não tem cura, mas tem tratamento? Olha, eu não gosto muito de enfeitar, mas é claro que a gente tem que ter tato. E tudo depende também de quem está ali na minha frente, né? Mas geralmente é dessa forma mesmo, né? Olha, você tem uma doença que não, até o dia de hoje não existe uma cura absoluta, mas existe controle, existe remissão, e é esse o objetivo que a gente tem aqui com você. Então, a gente vai trabalhar, seja com medicamento mais fisioterapia, seja com medicamento, fisioterapia e outras terapias, acupuntura, fisioterapia, enfim, psicólogo, para tentar chegar naquele objetivo. Por isso que com o paciente com dor, Rick, a gente faz muito isso. A gente tenta traçar a gente alinha a nossa meta de tratamento. É aquilo que eu falei. Então, às vezes a gente não vai chegar lá na dor 0, mas se a gente conseguir chegar num 4, numa dor nível 4, será que é o suficiente para você conseguir ter uma qualidade de vida? Então, é nessa meta que a gente vai. Então, a gente alinha o tratamento junto com o paciente. Então, eu vou fazendo daqui e você vai fazendo daí. E aí, juntos, a gente vai chegando lá onde a gente quer. Bacana. Existe algum padrão entre os pacientes que sofrem com dor crônica que eles compartilham com você? Não. Geralmente, o paciente com dor crônica, ele é um paciente, assim, em geral, muito parecido, né? O que faz a diferença é justamente isso. Quando a gente traça essas metas de tratamento e a gente faz, geralmente, um tratamento multimodal. É igual eu te expliquei. É muito difícil, sei lá, eu pegar um paciente que tem dor ali há anos e às vezes só conseguir resolver ele com medicamento. Possivelmente, eu não vou conseguir ajudar esse paciente da forma como eu gostaria. Então, a gente tem que associar outras coisas juntos ali. Qual que é a maior falha da sociedade quando se trata de entender a lidar com a dor do outro? Eu acho que é justamente essa, a questão de ser empático, talvez, né? De não julgar a pessoa que está ali, tirando a dor dela como menos importante do que, sei lá, se você estivesse vendo um corte e o sangue saindo ali na tua frente, né? Então, é como eu falei, dor ela é subjetiva, né? Ela é a somatória ali de questões neurológicas e experiências prévias que você teve antes, na qual você se baseia para causar ali a intensidade da dor que você tem. Então, não julgar, ter um pouco mais de empatia e aceitar aquilo como real. Eu acho que é o primeiro passo para a gente melhorar um pouquinho nesse sentido aí. Se você fosse ministra da Saúde e pudesse mudar alguma coisa para o tratamento de dor no Brasil, qual seria o primeiro passo que você daria? Eu implantaria ambulatórios de dor dentro das unidades de saúde. E todos os hospitais deveriam ter uma equipe especialista em tratamento de dor. Em São Paulo, obviamente, nos grandes centros a gente tem, né? Mas, por exemplo, aqui em cidades de interior, em cidades menores, a gente não tem isso daí. Então, montar ambulatórios com multiprofissionais ali para atendimento de pacientes com dor crônica. Já teve algum momento que você se sentiu impotente? Várias vezes. Várias e várias vezes. E é uma coisa que é difícil de lidar, porque quando você recebe ali o paciente pela primeira vez, você está cheio de expectativas, e ele também, né? Então, às vezes ele já foi, sei lá, em 10, 15 profissionais, às vezes você é a 16ª profissional que ele está indo. Então, primeiro, já é um paciente às vezes que já está cansado, que às vezes o que você vai falar ele já ouviu diversas vezes, às vezes o que você vai propor ele já fez diversas vezes. Então, é difícil quando a gente tem esse tipo de situação, né, pacientes que já passou por vários outros profissionais ou que já fez os tratamentos que você às vezes está sugerindo ali, ou então até não, às vezes nem é essa situação, mas você
tá ali tratando, medicando, orientando, fazendo isso e aquilo, e se não vê, melhora. É a hora de você respirar fundo, pôr um pé para trás, recuar um pouquinho e às vezes começar do zero. Uhum. O que você acha que as pessoas precisam ouvir da dor crônica, mas têm medo de dizer? Eu acho que o aceitar uma condição de dor que nem sempre vai ser permanente, mas pode, porque existe essa possibilidade, eu acho que o aceitar a dor é muito difícil, né? Se aceitar como uma pessoa que tem uma condição que não tem cura, que não tem prazo de melhora. Eu acho que isso é muito difícil. Uhum. Tem alguma atividade física, alguma coisa que você consegue indicar para as pessoas que sofrem com dor crônica para fazer diariamente para tentar diminuir o impacto? Qualquer, a que você conseguir fazer. Uhum. Qualquer atividade física já é melhor do que nenhuma. Então, é aquilo que eu falei. Dentro da realidade daquela pessoa, né? Por exemplo, vamos supor que é um paciente que, às vezes, sei lá, amputou as pernas por conta de um acidente. E aí ele tem dor de membro fantasma, que a gente fala. Uhum. Que é a dor, o teu cérebro, ele não consegue entender a ausência daquele membro. E ele gera dor. E é dor física, dor real. E às vezes aquele paciente não se adaptou com prótese. Então, como é que eu vou mandar esse paciente correr? Fazer caminhada? Não dá, né? Então, eu vou precisar adaptar o exercício de acordo com a necessidade dele, né? Com o que ele pode fazer. Então, mas qualquer exercício, desde que seja um exercício, é válido. Vamos falar um pouquinho dos desafios da medicina. Qual foi o momento que você pensou em desistir da medicina? E o que te fez continuar depois disso? Olha, o momento de desistir de colocar um ponto final, não. Houve sim momentos de muita exaustão, de muito cansaço. É um né? curso puxado. Até durante a faculdade mesmo. Tinha momentos que eu falava, meu Deus, será que eu vou conseguir? Será que eu chego lá mesmo no final? E então, esses momentos assim de exaustão, daquela angústia, assim, como ser humano mesmo, né? Aqueles momentos que a gente fica assim, né? Questionando a existência, né? Se eu fiz a escolha certa, se não fiz. Houve esses momentos, mas nunca te falar assim, não quero mais, vou partir para outra coisa. Isso nunca teve. E uma coisa que sempre me motivou primeiro, eu não sou de desistir tão fácil, né? Apesar das dificuldades que eu tive, eu sempre fiz questão de terminar aquilo que eu comecei. Segundo, meus filhos, né? Eu tive a Celine durante a faculdade, a minha filha mais velha. Então, isso também foi um motivo que me dava gás para continuar. Eu precisava continuar, que seja por alguém, então que fosse por ela. Entendi. E terceiro, né? E não menos importante, por mim mesma. E pelo desejo de realmente ser aquilo que eu me propus a ser e a profissional que estou em construção ainda. Parabéns, legal. Existe alguma prática médica tradicional que você acha que já deveria ser extinta, extinguida? Olha, eu não diria exatamente uma prática médica, mas eu acho que essa formação tradicional que a gente tem é algo que deveria ser um pouquinho mais questionado. Existe um método de atendimento que se chama método clínico centrado na pessoa, que é quando você traz o paciente para o centro e não você escutar, impor, dar uma receita, vira as costas e ele vai embora. Quando você traz o paciente para o centro, você compreende muito melhor o meio que ele vive e a necessidade que ele tem ali, naquele momento. Então, é uma coisa que eu tenho devagarzinho aplicado. É claro que, às vezes, por exemplo, você está ali com uma fila de 15 pacientes ali, você tem algumas horas para resolver aquilo, então você não tem, às vezes, todo o tempo do mundo para deixar uma conversa fluir, né? Mas, quando é possível você deixar o paciente falar o que ele quer, primeiro, você às vezes descobre coisas que, se você tivesse feito perguntas diretas, você não teria descoberto. E segundo, você consegue entender muito mais e você consegue ajudar muito mais aquele paciente, tanto por que será que ele não toma o remédio direito? Por que será que ele não se alimenta direito? Por que ele não consegue fazer exercício regularmente como eu peço? Entender os porquês. Exato. Então, isso daí, sair um pouco daquela questão assim, é o médico que é o dono da razão. Não.
Porque, deixa eu te perguntar uma Terceiriza coisa. a culpa daí, né? É a melhor pessoa que entende do seu problema, da sua dor, do que você? Ninguém. Então eu tenho que deixar você me contar. Exatamente. Quando você me conta do seu jeito, da sua forma, muda tudo. Agora, você começa, então, comecei com a dor no pé. Quanto tempo? Como que é essa dor? Pronto. Talvez o médico falta ser mais paciente. Talvez. E a gente perde, às vezes, riqueza de detalhes quando a gente entra direto com essas perguntas, em vez, às vezes, deixar a pessoa ali falando, né, um tempo. Existe um estudo muito interessante. Quando eu ouvi isso, eu fiquei assim, falei, meu Deus, Aí eu fui ver que era. Você sabe em quantos segundos, quando você vai numa consulta médica, o médico fala, e aí, Rick, que eu posso te ajudar? O que eu posso fazer por você hoje? Você sabe em quantos segundos o médico interrompe o paciente quando ele começa a falar? Chuta. Uns 15. 17. 17? Eu imaginei. 17 segundos. Nossa, o paciente não fala. Você não fala. Você não fala. Mas eu tenho uma teoria. Posso estar errado. Por parte não é erro do profissional. Porque assim, existe toda uma pressão talvez do governo falar, tem que render as consultas. Uhum. Mas se os médicos se unirem, dar as mãos e falar assim, vamos fazer um trabalho bem feito, vai faltar médico. Se faltar médico, não tem que trazer de algum lugar e fazer acontecer do mesmo jeito? Uhum. E aí talvez inchar a máquina pública um pouco mais. Isso daí é uma briga que a gente tem. Por exemplo, é óbvio que não dá ainda, né? No mundo ideal, é isso. Então, assim, por exemplo, vamos trazer essa realidade para a unidade de saúde, tá? Então, por exemplo, eu tenho lá, protocolado pelo Ministério da Saúde, você tem 15 minutos disponíveis para um atendimento. Já começa aí. Não Tá? dá tempo de ouvir muito também. 15 minutos, você fala 15 minutos, mas 15 minutos não é uma coisa ruim, se você souber administrar o seu tempo. Então, por exemplo, vamos supor lá que chegou o seu João. Seu João, ele veio, ele falou lá na triagem que ele queria passar com o médico porque ele tá com uma dor no pé. Mas da hora que ele chega na tua sala, ele fala que ele tá com dor no pé, que a receita dele tá vencida, que o cabelo tá caindo, e que também a barriga dele faz um barulho de vez em quando. Vou dar um exemplo, tá? Se eu deixo, primeiro, 1 minuto, 2 minutos o seu João falando, eu não tô perdendo nada. Eu tô ganhando essa riqueza de informações, tá? Então, o que a gente tem feito? A gente faz um sumário das queixas que ele vem naquele dia e a gente faz uma pactuação com ele. Seu João, então, o que é o mais importante para o senhor hoje? Olha, o mais importante de tudo que eu falei ainda é a dor no pé. Então, vamos tratar hoje a dor no pé. O senhor vai agendar uma nova consulta ali para amanhã, para depois de amanhã, para semana que vem, e aí a gente vai trabalhar esses outros pontos. Então, você fala... Organizar os processos. Exato. Em 15 minutos, você consegue atender e resolver aquele problema da dor no pé que ele tem. Entendi. Agora, se você quiser resolver a dor no pé, o cabelo caindo, a dor na barriga e a receita, às vezes você não vai dar conta. É igual aquele médico que fala, tira a língua pra fora. Gripe, pronto. Entendeu? Então, Entendi. às vezes, é nisso daí... A pressa é inimiga da perfeição. Exato. E aí é onde você faz mal feito, porque você faz na pressa, e às vezes você passa por cima, advertido de diagnósticos que estavam ali, que com mais tempo você teria conseguido fazer. Entendi. Entende? Claro que isso é pelo SUS, né? Agora, no particular, é diferente, né? Geralmente, a pessoa ela vai com uma queixa pontual, né? Então, ela vai porque, por exemplo, porque ela tem dor de cabeça. Então, a gente vai trabalhar em cima daquilo, né? É diferente. Mas, dessa forma, no SUS, o paciente ele tem o tempo para ele conseguir falar o que ele quer e você consegue pontuar o que realmente é importante, que não dá para passar, que precisa ser trabalhado naquele momento, pactuar com ele no segundo momento, novas consultas para serem trabalhadas aquilo, já que, visto que unidade de saúde é para quê? Para prevenção e promoção de saúde, não são mini pronto atendimentos. E para isso existe a unidade de pronto atendimento, que é lá você vai se você pisar num prego, se você levar uma mordida de cachorro, se você sofrer um acidente. Emergência. Exato. A unidade de saúde, ela é para resolver, mas com qualidade, com longitudinidade. Então, eu vou pegar você e eu vou tratar você até o final. Pego uma linha reta e aqui a gente vai. Legal. Entendeu? Não é para você vir só pontual. É uma coisa que tem que ser linear. Bacana. Qual que foi a decisão mais difícil que você já teve que tomar na profissão? Não fazer residência. Não foi uma escolha. Como eu me formei
né, me fiz faculdade na Argentina, me formei em 2014, fiquei 2015 todo estudando para o Revalida, né, revalidei pela Universidade Federal de Minas Gerais, só que minha documentação só saiu em 2016. E quando eu me formei, né, quando eu vim para cá, uma mão na frente e outra atrás. Não tinha nada e já tinha uma filha, e aí não existia naquele momento a possibilidade de eu ir para a residência, né? Eu precisava trabalhar, eu precisava me sustentar, precisava sustentar ela. Então, naquele momento, não foi algo possível. E foi algo que foi muito difícil para mim, lá atrás. Hoje, tudo bem, já passou, estou vivendo outro momento, mas foi uma coisa difícil. O que você aprendeu de empatia que não está nos livros de medicina? Ah, tudo. Tudo. Por mais que a gente aprende a olhar o paciente de uma forma holística, né? Igual eu te falei, que não é o paciente da dor das costas, não é o paciente da doença tal. É aquela pessoa, né? É o João, é a Maria, é o Antônio que está ali, né? Então, quando você olha para a pessoa como um todo, quando você entende a história dela até aquele momento e traça objetivos para que lá na frente ela tenha uma vida muito melhor, isso faz toda a diferença. E olhar no fundo do olho, sabe? Não ter medo de chorar, não ter medo de abraçar, não ter medo de sentir. Foi aquilo que a gente comentou anteriormente. Sentir ali naquele momento. E quando a pessoa, quando o paciente vê que você não é diferente dele, automaticamente existe uma confiança que é instalada ali, que assim, ó, se você falar para ela lamber o chão, ela vai lamber. Porque ela entendeu que você viu ela como um ser humano e não só como um pedaço de alguma coisa ali que você vai tentar resolver. Já respondi minha outra pergunta, que é se você acredita que o médico pode ensinar mais com suas atitudes do que com suas palavras. Ah, sempre, né? Isso daqui é uma troca de energia, né? Com o paciente também é. Eu penso assim, uma coisa que eu sou meio filósofo, sabe? Eu falo, mas para mim mesma, tá? Eu falo assim, eu brinco que no fundo eu tenho uma alma, né? Poeta. E de vez em quando eu me pego tendo esses devaneios, né? E às vezes eu fico pensando assim, porque o meu objetivo é chegar na minha casa e deitar minha cabeça no meu travesseiro e dormir em paz, sabendo que eu fiz o que eu precisava fazer, eu fiz o que era certo. Para chegar nisso, não tem como você não se entregar, não tem como você não ter esse olhar humano. E é interessante que quantas pessoas já não passaram por mim, quantos pacientes não passaram por mim. Vamos supor que de 10 pessoas, 1, 2 volta para você e fala obrigada, porque graças a você eu melhorei, ou graças a você, enfim. Então, no final do dia, nem sempre a gente recebe um muito obrigado ou um agradecimento. Mas a gente sabe que aquele impacto daquela coisa boa que você fez, aquela pessoa vai levar para o resto da vida. Eu tenho pacientes que, por exemplo, às vezes depois de anos me reencontram, falam assim, nossa, doutora, olha, é graças a você que meu pai não sei o quê, é graças a você que meu filho, olha, você fez aquilo para mim e foi graças àquilo. Então, o impacto que a gente gera na outra pessoa, e isso tanto para o profissional quanto para o pessoal, né? Então, fazer o bem, tentar fazer o certo, e esse bem, uma hora ele volta pra gente, sempre, seja em forma de livramento, enfim, mas ele volta. Com certeza, com Ele certeza. volta. Acredito muito nisso também. Como que você enxerga o futuro da medicina no quesito tratamento de dor? Tá no caminho certo? Muito Tá caminhando? promissor, mas ainda tem muita coisa pela frente, né? Tratamento de dor, como eu comentei, ele não é somente medicamento, né? Então, não é só você tomar medicamento, ele é um tratamento multimodal, que envolve vários profissionais. Mas, fora isso, a gente também tem muitas intervenções em dor, né? Então, seja procedimento de bloqueio, de bomba de PCA, enfim, né? Estimulação neurológica. Tem alguma tecnologia associada que está vindo que pode revolucionar esse mercado? Olha, tecnologia nova não. Na verdade, a gente está tentando aperfeiçoar um pouco do que tem,
né? Aperfeiçoar as técnicas e, na verdade, difundir mais, Uhum. né? Porque, como eu falei, existem muitos poucos centros de dor ainda no Brasil, né? Ambulatórios de dor pouquíssimos, né? Então, tirando talvez as grandes capitais, cidades de interior nunca nem ouviram falar sobre isso, né? Por exemplo, eu vou ser bem sincera, quando eu fazendo o curso de dor lá no Sírio-Libanês, eu não sabia que a gente usava, por exemplo, toxina botulínica, o famoso Botox, para fazer tratamento de dor. Olha que interessante. Vamos supor, paciente que teve, sei lá, uma região que ficou com uma alteração diferente por um herpes zoster, por exemplo. A toxina botulínica no local ali para ajudar. Bom, botox para pontos de cefaleia de dores, daí você já conhecia, já deve ter ouvido falar, Já. né? Então, eu acredito que aperfeiçoar o que se tem e, claro, melhorar as medicações, né? Melhorar a parte de medicamento, porque, infelizmente, os medicamentos, eles causam muita tolerância, né? O Eu ia paciente te fica perguntar muito... isso. O paciente vicia também, né? porque assim, ó, chega um momento, a gente usa a escala analgésica de dor da Organização Mundial da Saúde. Então, tem lá, leve, moderado, mais grave. Então, você começa ali com medicação analgésica, anti-inflamatório, depois isso você pode somar. Sempre você vai somando, não trocando. Você vai somando um ao outro. Depois a gente tem os analgésicos opioides mais fracos, que é o tramadol e a codeína, depois a gente vai para os mais fortes, que daí já entra morfina, oxicodona, metadona, etc. E tudo associado a isso daí, terapia adjuvante, seja com medicamentos, né, que fazem controle de modulação de dor, nível do sistema nervoso central, então daí a gente tem antidepressivos tricíclicos, antidepressivos duais, os gabapentinoides, né, os canabidioides, por exemplo, que está bastante em alta agora, e associado terapia multimodal. Então, aí entra fisioterapia, acupuntura e por aí vai, tá? Então, assim, eu acho que melhorar o que tem, talvez medicamentos que não causem tanta tolerância, né? Porque que nem os opioides, né? O problema dos opioides, principalmente os mais fortes, metadona, oxicodona, que causa muita dependência. Então, às vezes às vezes você tira o paciente da dor, mas você transforma ele num viciado. Então, tem que saber levar muito bem. Por isso que não é só medicamento. Por isso que o tratamento ele tem que estar junto ali com outras coisas junto. Você acha que os demais médicos, né, não só você, tirando você, que eu já entendi sua opinião, mas no contexto nacional mesmo, estão preparados emocionalmente para lidar com a dor? Não. Não, principalmente pelo próprio preconceito pessoal. Isso daí foi uma coisa que eu vi durante o curso. E aos poucos foi sendo trabalhado nesse sentido, né? Então, porque assim, a gente pensa muito como cientista. E aí tá certo, a gente tem que pensar como cientista, né? Mas chega um momento nesse mar da dor que não dá para você ver só a parte da ciência, porque é aquilo que eu falei, a pessoa tem dor 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias no ano. Aquilo afeta muito mais o psicológico dela do que o físico. Afeta tudo, vai virando uma bola de neve. Então, não dá para você tratar só a dor em si e você deixar de lado aquela outra parte. Você não levar, às vezes, em conta a crença, a religião que ela tenha, por exemplo, que também é importante, né? E, então, ter esse olhar, né, mais humano mesmo, não tão cientista aí, talvez, pode ser que comece aí como um ponto diferente. Mas essa geração aí, eu digo, pela galera que eu acompanhei, né? Ano passado fui preceptora da T2 e o pessoal no 5º ano, que hoje está na T3, né? A terceira turma que vai se formar de medicina na Unipar. Vi assim, nossa, seres humanos com pensamento muito diferente, sabe? Então tá vindo aí uma geração que tem esse luz olhar, no fim do túnel. Tem esse olhar diferenciado aí, sabe? De olhar o paciente como um todo, como ele realmente é, e não só para uma coisa específica. Entendi. Tem algum ponto que você gostaria de dar uma ênfase legal para a galera entender um pouco mais sobre, não só os sintomas, porque eu acho que os sintomas ficam bem evidentes, mas sobre os porquês de procurar rapidamente um profissional da saúde para entender mais sobre a dor que ele está sentindo e talvez não já se automedicar rapidamente ou, enfim, tem alguma dica?
Bom, então, como eu tinha comentado, a dor, ela é um sinal de alerta, né? Ela é um sinal de que alguma coisa não tá legal e que você precisa procurar ajuda ou você precisa ver o que está acontecendo. Então, procurar, né, atendimento em tempo oportuno, realizar um tratamento em tempo oportuno, geralmente é o que faz com que aquela dor aguda não se transforme numa dor crônica lá para frente. Claro que é importante sim evitar a automedicação, ainda que a gente sabe que isso não acontece, né? Eh, mas evitar, não que não se deva, então quer dizer que qualquer coisa eu preciso procurar o médico. Não, não é por aí. Mas tipo assim, poxa, você tá com uma dor que já tá passando 10 dias e não tá melhorando com o que você tá fazendo em casa, então, né? Ou então ela tá aumentando cada vez mais, começou numa intensidade e tá aumentando progressivamente. Então não deixa prolongar demais isso daí. Geralmente, depois de 2 semanas, já começa a ficar subagudo. Né? Então já passa daquele momento do agudo, já vai virando subagudo de 2, 3 semanas. E quanto mais o tempo vai passando, mais vai acontecendo aquela alteração de sensibilização ali, de condução e resposta de estímulo, e aí é onde o cérebro começa a captar diferente tudo aquilo, e a dor, que era para ser uma coisa lá de ser resolvida ali, acaba ficando uma coisa Tem crônica e mais casos que tem difícil. cura? Ou a maioria é só tratamento? Não, tem casos de cura. Por isso que tudo depende do que se trata. Uhum. Tudo depende do Já que teve é. algum case que você curou, que você viu uma satisfação muito grande na pessoa? Já! Tem uma paciente muito querida, ela é nova, ela tem ali na casa dos seus 37, 38 anos, e há anos com dor nas costas. Anos com dor nas costas. E aí ela tinha passado por ortopedistas, tinha feito, né, já exames e tal, e aí tinha ali uma osteoartrite, né, uma artrose, mas não era nada importante e tal. Aí, enfim, ela chegou para mim tomando um monte de medicamento que só dava efeito adverso nela e não estava resolvendo o problema. Falei, ok, vamos começar do zero. Falei, não quero saber nada do que você já fez. Falei, vamos comer. Claro que ela me contou toda a história, né? Falei, mas a gente vai começar como se você tivesse vindo hoje pela primeira vez. Então, nunca ninguém fez nada. Então, a primeira coisa que eu fiz foi coletar muito bem a história, entender o que ela fazia. Depois, eu entendi que um dos problemas que ela tinha era postural. Ela ficava muito tempo sentada, numa má postura na frente do computador. Não era ergonômico? Então, a gente tem aqui na região das costas, na região lombar, o certo é fazer uma curvatura, né? E o dela era mais reto. Então ela fez uma retificação postural da região lombar da coluna, e isso acarretou com o quê? Com que a musculatura dela tivesse que fazer uma contração, né, um esforço que não era habitual de fazer. Então isso somado ao longo do tempo, mais sedentarismo, ela desenvolveu aquela condição que eu te falei de síndrome dolorosa miofacial. Uhum. Então ela fazia musculação, eu lembro que eu pedi para ela parar a musculação, falei, vamos trocar a musculação pelo Pilates. Trocou pelo Pilates, troquei, tive que, como ela já tinha uma dor há muitos anos, então ela tinha dor crônica, precisava tratar ela com esses medicamentos que fazem modulação de dor. Então, prescrevi um desses medicamentos, a gente foi ajustando dose e a gente foi fazendo um procedimento, ela ia toda semana, a gente fazia um procedimento chamado agulhamento a seco, que é para dessensibilizar aqueles pontos gatilhos que eu tinha explicado para você no início. E ela foi melhorando, ela foi melhorando, ela foi melhorando, ela foi melhorando. Hoje, assim, ela só tem dor quando ou ela não faz exercício regular ou se ela abusa de alguma forma. Assim, sei lá, vai pegar um peso, um negócio assim, Do de mais mau tá jeito. curado. Se não, ela não tem mais dor. Já teve algum momento que você se sentiu uma paciente? Já, vários. E como que foi pra você buscar esse tipo de ajuda? Olha, o tal do médico é assim, né? A gente meio que se Se trata. autoconsulta. Exatamente, né? A gente meio que se Já trata. sabe. Mas assim, isso faz muito tempo. Uhum. E quando a gente aprende que ter uma vida regular, né, em termos de uma alimentação saudável, prática regular de exercício físico, tentar aí, de certa forma, amenizar os estresses, ainda que difícil, mas a gente vive melhor e vive sem dor, aí também muita coisa mudou para mim. Entendi. Essa pergunta que eu vou te fazer, ela é aberta, tá? Tanto pessoal profissional, fica à vontade. Se você pudesse voltar no tempo e refazer um momento da sua vida, qual que você refaria? Um momento.
Eu acho que eu lamento não ter começado a estudar dor antes. Isso daí é uma coisa que eu penso assim, nossa, quantas pessoas eu poderia ter ajudado muito mais lá atrás com o conhecimento que eu tenho hoje, se eu tivesse me especializado nisso antes, né? Ter estudado muito mais a fundo, porque a gente não aprende a tratar dor de fato na faculdade. Não, a gente aprende, mas não do jeito que deve ser, né? Então, eu acho que isso daí é uma coisa que eu lamento. Se você fosse obrigado a mudar de profissão, qual que seria a outra profissão? Eu acho que ia ser cantora, hein? Eu amo um karaokê. É 2, então. Vamos lá. Como que a arte e a música impactam a tua trajetória? Eu, enfim, né, filho da minha mãe, antigamente criança não podia ficar parada, né? Então, muito novinha, eu comecei a fazer curso de órgão eletrônico. Que legal. Aí depois fui pro teclado, fiz um pouquinho de piano, me arriscava a cantar ali um pouquinho ou outro, cheguei a fazer um pouquinho de curso de técnica vocal, não muito, mas fiz. E aí fazia muito artesanato, enfim, e dançava balé. Né? Desde muito pequena comecei ali no balé, no jazz, street dance. Então, assim, música é uma coisa assim que faz parte da minha vida, eu gosto demais. Não sei se... As pessoas falam que a minha voz até que é bonitinha e afinada. Não sei. Mas é uma coisa que com as minhas crianças mesmo a gente se diverte. Eu descobri um barzinho que tem karaokê aqui em Morama, agora eu tô querendo ir lá. É? É o Boteco 44. Nas quintas-feiras. Nas quintas-feiras. Eu descobri porque agora vai ser cliente nosso aqui da revista. Que legal. Olha que sensacional. Às quintas-feiras, se vocês quiserem ir lá ver eu passar vergonha, pode ir, porque eu vou lá começar a cantar naquele lugar. Mas qualquer hora eu vou aparecer lá também. Viu? Vamos combinar de ir junto, então. Tem alguma música que define você na medicina? Uma música que me define? Eu gosto daquela música Tocando em Frente, do Almir Sater. Legal. Eu acho que ela reflete, na verdade, eu, num todo, né? É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, e por aí vai. Já chorou demais. Também. Mas já se sente mais forte, mais feliz, quem sabe. Com certeza. Você acredita que a dor pode ensinar algo para as pessoas? Ensina. A dor ensina perdão, a dor ensina resiliência, a dor, ela te esvazia. E é aquilo que eu falei, né? Quando eu tive a experiência da depressão, quando eu estava na faculdade, quando você se esvazia, você não tem nada a perder. Então, ao mesmo tempo, você ganha o mundo, porque você está disposto a enfrentar tudo, sabe? E eu acho que um desafio grande para tudo é a gente se conhecer. Você se conhecer, saber aquilo que você quer, aquilo que você não quer, né? Se conhecer como ser humano, porque isso delimita o que você quer e mostra como a gente é capaz de muito mais. O que é sucesso para você? Meus filhos com saúde. Isso para mim é sucesso. E se você tivesse que descrever a Larissa em uma única palavra, qual que seria? Sonhadora. Muito boa. O que você gostaria de dizer para alguém que sente dor neste momento que está te assistindo aqui? Não viva com dor. A gente pode não conseguir tirar ela 100%, mas qualidade de vida a gente pode te oferecer. Então, procure um profissional, entre em contato. Existem muitas coisas que a gente pode fazer. Talvez, como eu disse, nem sempre a gente consegue zerar, mas a gente consegue melhorar a qualidade de vida, que isso é o mais importante. Qualidade de vida. A pessoa Sensacional. Voltar a ter vontade de sair, de fazer as coisas, de sorrir, de ir numa festa, ir num jantar, ir lá no karaokê quinta-feira, né? Então, isso é fantástico, devolver qualidade de vida. Nossa, foi uma delícia te entrevistar, de verdade. Sensacional, aprendi muito hoje com você. Que legal. Muito gostoso, ainda mais saber que é uma coisa que pode beneficiar tantas pessoas. Minha mãe sofre com fibromialgia, inclusive, vou até te indicar ela. E a gente sabe como que isso é mal visto até pelas pessoas. Muitas vezes a gente não entende, acha que é frescura, está se aproveitando da doença. Mas foi muito esclarecedor conversar com você. Muito obrigado. Tem alguma coisa que você gostaria de falar a mais, que às vezes eu deixei aqui de perguntar? Não,
eu acho que foi isso. Então, lembrando que, claro, não só dor crônica, mas eu também atendo, né, fiz uma pós-graduação na área de reumatologia, então atendo doenças reumatológicas também, lúpus, artrite reumatoide, espondilite anquilosante, vasculites e tantas outras, né? Uhum. Gota, osteoporose também fazem parte do meu portfólio, claro, a própria fibromialgia e dor crônica no geral. E como que as pessoas te acham no Instagram para te seguirem lá? Bom, o Instagram é @doutora Larissa Miriam, e também atendo na clínica Trauma, ali na Avenida Ângelo Moreira da Fonseca. Doutora, foi um prazer te receber aqui. Muito obrigado. Sucesso na sua Igualmente. trajetória. Obrigada. Tenho certeza que você vai ajudar muitas pessoas ainda. É isso que eu espero. Muito obrigado a você que nos assistiu até aqui. Muito obrigado aos nossos patrocinadores, Mota iPhones, Cláudia Bolos Doces Salgados e Filato Bene. Vocês estão apoiando um projeto maravilhoso. Muito obrigado a vocês também. Foi um prazer. Igualmente. Obrigada, Rick.